Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET. Hoje, meu convidado especial é o Dr. Marcos Sleiman Molina. Ele é médico, cardiologista e pesquisador. Inclusive, tem trabalhos internacionais. Prazer recebê-lo aqui, Dr. Marcos Sleiman Molina. E também saber que um médico de 53 anos já vai fazer 30 anos de carreira no ano que vem. Você começou cedo, hein, doutor? Comecei. Como é que começou a medicina? Não sei se graças a Deus, mas ou infelizmente, comecei cedo, né? Como começou a medicina na sua vida, doutor? De criança, segundo conta minha mãe, desde que era pequeno, já falava que queria ser médico. Desde pequeno? Desde pequeno. Nunca pensei em outra profissão. Nunca, apesar de o estereótipo do estudante de primeiro e segundo grau, que fala em fazer medicina, ser o bom aluno, eu nunca fui bom aluno. Não? Não, nunca foi. Meu primeiro grau, meu segundo grau, eu fui um aluno problema. Por quê? Eu era agitado, eu era hiperativo. E na época não havia diagnóstico para hiperatividade. Então, eu era um problema. Entendi. Nunca repeti de ano, nem nada. Mas não era um aluno exemplar, de nota 10? Mas andava com os que repetiam. Então, tinha um problema relacionado à visão que os professores, os diretores na época tinham comigo, né? Meus pais várias vezes foram chamados na escola, eu fui tratado realmente com bastante agressividade, eu diria até, nessa época. Porque não havia esse tipo de abordagem, não havia hoje, como tem hoje, esse tipo de preocupação, né? Eu fui descobrir isso mais tarde, já depois de formado. Nossa! Né? Quando, na época, eu estudava psiquiatria, estava lendo sobre psiquiatria, e estavam começando as primeiras publicações a respeito de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu percebi que... Então isso me trouxe... Eu consegui entrar na faculdade de medicina, graças a Deus. Logo no primeiro ano que eu fiz cursinho, eu passei em 3 escolas. E por ser agitado, passei em Santos, passei no ABC e passei em Mogi. Se eu fizesse em Santos, eu moraria com a minha avó. Se eu fizesse no ABC... E mataria a avó do coração, né? Se eu fizesse no ABC, moraria com meus pais. E em Mogi, eu moraria em República. Então, em Mogi, eu teria a liberdade que o hiperativo tanto deseja. Então, foi muito bom ter vindo para cá. E vim para cá em 79 estudar medicina. Ficou, depois vim para acabou cá, ficando. me formei aqui. Na época, eu fiz a especialização por aqui mesmo. E fiquei para dar aula também na época. Fui convidado por um professor, na época, pelo diretor, inclusive, da faculdade, e fiquei para dar aula. Dei aula durante alguns anos na cadeira de epidemiologia e de cardiologia também. Mas foi escolher a cardiologia que você acabou se especializando mais. Foi. Foi? Por que essa paixão pela cardiologia? Não foi paixão, não. Não? Não foi. Por quê? Aconteceu. Eu terminei a faculdade... Eu terminei a faculdade e eu não conseguia definir o que eu iria fazer. Eu sabia exatamente o que eu não queria fazer. Só o que você não queria? Sabia que eu não queria, mas eu não conseguia. Eu via todo mundo na festa de formatura, já com um plano bem definido na cabeça, tudo bem desenhado. E eu me sentia, falei, puxa vida, comigo tem que ser realmente tudo diferente. Eu não conseguia. Então, eu escolhi ser clínico geral. Eu estudei piano durante muitos anos. E música também, toquei gaita durante alguns anos. Então, eu desenvolvi um pouco de ouvido musical. Isso me facilitou, na época do terceiro ano, quando começou a propedêutica, a aprender a auscultar. Então, eu tive sempre facilidade em auscultar. Eu nunca tive deficiência na ausculta. E no transcorrer do curso, muitas vezes os colegas solicitavam meu auxílio para diferenciar um som de outro. E as pessoas ao meu redor acabaram muitas vezes falando, poxa, dá uma escutada nesse problema, olha, tem um paciente que está com sopro, tem condições de você dar uma olhada? Então acabou, gradualmente, foi mais ou menos por aí, foi por facilidade. A música te facilitou a cardiologia. Basicamente foi. E ao escutar, para mim, é uma das coisas que eu gosto, inclusive, de ler sobre o assunto, eu gosto de tratar
situações ligadas até a engenharia do som da ausculta, né? Uhum. Então, e a cardiologia acabou entrando na sua vida? Foi. Você foi estudando mais a fundo? Foi. E como é que você começou a pesquisar, doutor? Como é que chega a cardiologia, você se especializa e depois começa a pesquisar? Como é que é esse salto para a pesquisa? Eu também não tinha intenção de fazer pesquisa. Também não? Não tinha, mas sempre tive facilidade com programação, né? Então, particularmente, sempre tive facilidade com Excel. Então, eu tenho uma rotina de estudos em que eu anoto aquilo que eu estou lendo em linhas e colunas, e quando termino o artigo, geralmente eu já tenho um software pronto. Eu tinha uma grande deficiência profissional alguns anos atrás, que eu escondia as 7 chaves. Eu não sabia absolutamente nada sobre eletrocardiograma de criança. E era impressionante que faltou isso no meu aprendizado. Uhum. E com a rotina de consultório, muitas vezes caíam crianças para eu fazer eletrocardiograma e ter que laudar. E era sempre uma torada, era sempre muito difícil. Tortura, né? Então eu nunca laudava na hora, eu sempre deixava para depois abrir um monte de livro e conseguir laudar. Estudar. Por conta dessa deficiência, aí um dia me aconteceu um caso grave com uma criança. Aconteceu de eu atender uma criança realmente com uma cardiopatia que ninguém sabia o que era, e a criança estava em insuficiência cardíaca. Nossa. E era uma sexta-feira à noite, era um caso grave. Eu lembro que eu internei a criança, fiz o eletrocardiograma e precisava mandar o eletrocardiograma com o laudo. Eu não sabia o que o eletrocardiograma mostrava. E eu precisava mandar aquilo laudado. Aí eu consegui adiar a entrega do eletrocardiograma até o dia seguinte e baixei todos os arquivos que eu podia ter para laudar a coisa. Uhum. Não consegui resolver o problema, fui me socorrer com um colega muito mais experiente que me ajudou e a situação se resolveu. Depois desse dia, eu decidi nunca mais passar por esse sufoco em eletrocardiograma de criança. E baixei em torno de 50 a 60 artigos das publicações dos últimos 50 anos, 60 anos. Acabei me aprofundando até 100 anos, desde o início da invenção do eletrocardiograma. À medida que eu fui... Hoje, com a internet, você tem grande facilidade para poder fazer isso. Uhum. E tive acesso ao Instituto do Coração. Eu frequento o Instituto desde 1993. Então eu tive acesso através do Instituto a todo esse banco de dados e comecei minuciosamente a ler cada artigo e listar em linhas e colunas Você foi estudar as mesmo características. Quando eu terminei os artigos, eu tinha um software pronto. Nessa época, eu formatei o laudo da clínica para esse software, de uma maneira que pudesse sair já na folha. E começou a sair da clínica uma série de laudos eletrocardiográficos emitidos de maneira informatizada. E começaram a solicitar cópias desse software. E um dos locais que solicitou, inclusive, vistoria do software, foi o Instituto do Coração. O INCOR. O INCOR. Que é tão renomado, né? Sim, foi. Realmente, eles gostaram da sua sistema. Metodologia. Mas na época eu estava apaixonado por aterosclerose, que é um outro segmento da cardiologia, que até hoje eu gosto muito, a parte de síndrome metabólica. O que é aterosclerose? A aterosclerose é um segmento que estuda os vasos sanguíneos, né, a interação do vaso sanguíneo com a viscosidade sanguínea, com o depósito de placas de colesterol e triglicérides, o processo de envelhecimento, inflamação endotelial, né? Tá. Inflamação dentro dos vasos sanguíneos. Você estava dedicado a isso, né? Eu estava dedicado a isso e eu tinha na cabeça que iria fazer doutorado nesse segmento. E tratava o software como se fosse uma coisa de uma ferramenta criada apenas para minha rotina de consultório. Aí, nessa época, conversando com o pessoal, acabou que o departamento que mexia com eletrocardiografia teve mais interesse na minha participação como doutorando em cima de um projeto desse do que o pessoal da aterosclerose teve com o meu projeto. Acabei desenvolvendo por ali o meu projeto
E o software mostrou relevância, reduziu em 50% a margem de erro, quando utilizei o pessoal que é da cardiologia pediátrica do INCOR, que é considerado padrão ouro em termos de América Latina. Então, isso abriu para mim uma nova maneira de pensar, de raciocinar. O aprendizado da pesquisa trouxe para mim um caminho novo, não apenas para você promover a solução de um problema pessoal, mas transformar essa solução numa solução coletiva. À medida que o software foi sendo desenvolvido em forma de pesquisa, eu fui inserindo esse projeto de pesquisa em alguns congressos para ver se eu conseguia pelo menos a apresentação deles. Comecei aqui pelo Congresso Paulista de Cardiologia, para mim foi uma grande vitória. Eu não achei que um projeto feito aqui na Avenida São Paulo fosse ser apresentado no mais importante congresso de cardiologia do estado de São Paulo. E em seguida teve aprovação para o brasileiro e para o mundial. Eu tive que ir para Sydney apresentar o projeto. E o interessante nessa apresentação na Austrália foi que eu tinha certeza que, além de mim, estariam presentes apenas na sala de apresentação o chairman, a pessoa do data show e a pessoa que servia água. Porque era justamente no fechamento do congresso. O congresso terminava sexta, às 6 da tarde, e a minha apresentação começava às 15 para 6 de sexta-feira. Então, eu fechava a apresentação. E o pessoal que vai para um congresso mundial, especialmente na Austrália, cada um deles vem de um lugar diferente, fez o que precisava fazer, vai embora. E eu fui para a apresentação tranquilo. Se eu tivesse chego com um pouquinho de atraso na apresentação, eu não caberia na sala. Foi nessa ocasião que eu descobri que a minha dúvida a respeito de eletrocardiologia pediátrica era de todo mundo. De todo mundo. Olha que interessante, doutor. E isso despertou, especialmente em grupos que são de fora do Brasil, interesse. Em seguida, ainda no piloto do projeto, eu consegui uma publicação de primeiro impacto numa revista especializada, uma revista holandesa, e daí para frente os projetos caminharam. Então, qual que é essa grande dúvida para nós, seres mortais, que não somos médicos, muito menos cardiologista? Qual é essa grande dúvida sobre o eletrocardiograma da criança? Qual a grande diferença do adulto? É engraçado. Explicando de maneira que a gente possa entender. Didática, né, Vou tentar colocar de maneira se didática. Se quiser desenhar, a gente desenha. Você sabe de uma coisa? Aconteceu um fato interessante comigo nisso. Eu não havia pensado nisso antes, mas como eu estava muito focado em resolver o meu problema, eu não olhei o entorno do problema. No dia que eu descobri que realmente essa era uma dúvida mundial, né, eu percebi a responsabilidade que eu tinha a partir daí. E passei a ser solicitado a sempre dar essa explicação que você está me pedindo. Porque é óbvio, porque o eletrocardiograma de criança é 12 vezes mais difícil de analisar do que o de adulto. O de adulto, você tem aproximadamente 16 pontos dele que você analisa, que mede, que são aqueles desenhos que você mede, né? Então você tem um padrão para toda a fase de adulto. A partir dos 16 anos, você usa o mesmo padrão para toda a vida. Só que entre o nascer e os 16 anos, você tem 12 tabelas de normalidade diferentes para cada um desses 16 itens. Cada idade é de um jeito, digamos assim. E assim, o padrão que tem nas primeiras 24 horas de vida da criança, ele é totalmente diferente do padrão que tem de 24 a 72 horas. Nossa! Então é dificílimo dar laudo em eletrocardiograma de criança. Realmente é muito difícil. Por isso que a sua descoberta foi tão importante. Foi. Eu acho que eu tenho que ser honesto o suficiente de dizer que foi realmente uma coisa que eu não tinha como ideia inicial resolver o grande problema da humanidade. Eu realmente estava preocupado em resolver... Você ajudou muitos e muitos médicos, o mundo inteiro. E sem querer aconteceu. Sabe, acabou virando um software. Aprendi, inclusive, a transformar essa capacidade de programação em eletrocardiologia para outras coisas também. Eu quero parar aqui para continuar no próximo bloco falando sobre esse assunto de ser pesquisador com o Dr. Marcos Sleiman Molina. Você, com certeza, vai ficar ligadinho aqui com a gente no programa Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente.
Professor, doutor em cardiologia, especialista e também pesquisador internacional, né, doutor? Doutor Marcos Sleiman Molina, vamos continuar o nosso assunto do bloco anterior, que é muito interessante, e poder falar um pouquinho dessa criança que tem problema de coração, ou que está procurando um problema de coração, né? Fala um pouquinho para mim, depois disso, né, de que você descobriu que esse software era tão importante também para outros médicos. Daí, como é que continua a sua carreira? Deu uma mudada na sua carreira, não deu? Deu. Na verdade, eu puxei um fio, veio um navio. Eu comecei nessa área de pesquisa meio que pela porta de trás, não era uma ideia original de fazer pesquisa, foi acontecendo. E descobri o prazer de resolver o problema de saúde no coletivo. Eu diria, de maneira metafórica, o consultório me permite ajudar as pessoas no varejo. A pesquisa te ajuda, te cria meios de ajudar as pessoas no atacado. Então, Fleming, até hoje, mesmo depois de morto, continua salvando vidas. O inventor da penicilina continua salvando vidas, mesmo, sabe? Então, a pesquisa te permite justamente a capacidade de você ajudar por mais tempo. Por mais tempo, né? E não apenas de maneira pontual. Isso é a primeira coisa que me trouxe assim, a atenção na pesquisa. Desculpe, você ia perguntar. Quando você falou, né, do eletrocardiograma, então, uma criança de 24 horas é diferente de 72 horas, de 10 anos até os 16 anos, o coração bate diferente, doutor? Bate. Você tem uma predominância muito grande nos 2 primeiros meses do lado direito do coração. Por conta da própria estrutura de alimentação materno-fetal. Então você tem uma predominância que vai sendo modificada do lado direito para o lado esquerdo. Essa mudança traz toda uma série de mudanças elétricas juntas. E isso se processa em curto prazo. Num prazo de... As maiores mudanças da criança ocorrem exatamente nos 6 primeiros meses de vida. Nossa. Ela é uma criança, o tamanho, se você pegar, proporcionalizar o que ela cresce em 6 meses, se nós fôssemos crescer, iam ser enormes. Então, é uma fase em que o comportamento eletrocardiográfico, ele acompanha essa mudança. Então, é muito difícil. E ocorre um problema muito sério em países, em todos os países, que é a morte súbita no berço. Isso. A síndrome da morte súbita no berço. E por que o coração para de bater, doutor? É um defeito estrutural congênito, microscópico, no processo de contração do músculo cardíaco, quando as fibras do coração contraem, esse processo de contração é feito, aspas, construído de maneira instável. O problema está exatamente nos canaizinhos de sódio, potássio e cálcio. Então, há uma falha estrutural que leva a criança a ter arritmias graves com parada cardíaca. E isso geralmente acontece no comecinho da vida do bebê. Tem uma amiga que perdeu o bebê com 3 dias. A criança morreu. Do nada. Na verdade, as pessoas que têm essa síndrome, elas correm o risco de ter morte súbita a vida toda. A vida toda? A vida toda. E você, às vezes, nunca fica sabendo? Não fica sabendo. E o exame simples para detectar uma coisa como essa é o eletrocardiograma. Se você levar em consideração que, por exemplo, o exame do pezinho é justamente para detectar a fenilcetonúria, uma doença que causa lesão neurológica irreversível, é lei fazer uma coisa dessa. Só que a fenilcetonúria tem uma incidência no mínimo 50%, no máximo 50% da ocorrência da síndrome da morte súbita no berço. Puxa. E não é lei fazer um eletrocardiograma que custa mais barato que o exame do pezinho. Mas o exame de cardiopatia congênita já é liberado, já tem que fazer. Mas esse é a oximetria de pulso.
Esse não é um eletrocardiograma. Que é um exame que seria mais barato do que o eletrocardiograma. É um exame mais barato, ele é mais simples de fazer. Sim. Ele é um exame que apenas mede a saturação, a quantidade de oxigênio que tem no sangue. Então mas ele não é colocado na cardiopatia congênita? Ajuda. Mas ele... Mas teria que ser um eletrocardiograma quando nascer. Esse é o ideal. Para ser completo. Seria isso? Tanto é que a Sociedade Europeia de Cardiologia está tentando, através dos países membros da sociedade, estimular os governos desses países membros a tornar lei fazer um eletrocardiograma no primeiro mês de vida de todas as crianças. Interessante. Isso está sendo barrado nos Estados Unidos. Por quê? Porque vai significar um custo para os cofres públicos grande, eles consideram, e eles estão passando por uma crise econômica. Certo. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas ligadas, inclusive ao Ministério da Saúde deles lá, e realmente, até onde eles puderem dificultar a introdução desse tipo de norma, eles vão se esforçar para isso, porque vai ser um custo grande e eles não reconhecem que seja significativo o auxílio do eletrocardiograma numa situação dessa. Entendi. Mas eles não conseguiram responder a uma questão que é justamente essa, que a síndrome da morte súbita no berço é a principal causa de morte nos Estados Unidos em crianças. Nossa. Dentre todas as doenças que levam crianças à mortalidade, tanto na América do Norte quanto na Europa, a morte súbita no berço é a que comete com maior, com um aspecto mais agudo. Então, se essa é o principal problema de saúde pública... Por que eles não tomam uma medida? Aí não foi respondida a pergunta. Aí eles preferiram... Na verdade, a questão econômica, eu acho que se impõe, sabe, acaba se impondo e acaba modulando o comportamento. O que ocorre, então, é o seguinte. Conseguir criar uma ferramenta que diminuía a dificuldade na análise de um eletrocardiograma pediátrico, numa época em que se fala em que o eletrocardiograma tem grande relevância para se resolver a principal problema de mortalidade infantil no hemisfério norte. Certo. Então, isso acabou catapultando o meu nome para outros centros de pesquisa, passei a ter contato com outros centros de pesquisa, e a networking nesse campo é muito grande, então passamos a trocar ideias. Nesse projeto dos Estados Unidos, foi numa apresentação que eu fiz há 2 anos atrás, em New Orleans, no Congresso do Colégio Norte-Americano de Cardiologia. Alguns residentes assistiram à apresentação, eles tinham um problema com relação à parte de informática, especificamente na parte de algoritmo. Solicitaram a minha participação, se eu poderia auxiliar. O problema foi bem resolvido e fiz parte de um projeto de uma universidade de Nova York. E estreitamos inclusive relacionamentos, tá muito bom. Eles têm, um deles, inclusive um dos pesquisadores, tem interesse em desenvolver mais projetos aqui no Brasil, através da Universidade de Mogi das Cruzes. Então, eu acho que a coisa está caminhando nesse sentido. Interessante, porque você acabou criando um vínculo, né, com alguns lugares que estão fazendo também pesquisas em relação ao coração. Isso acaba avançando também para a gente, né? Chegar em Mogi das Cruzes, na Universidade de Mogi das Cruzes, chegar ao Brasil, às vezes algum assunto que a gente nem talvez fosse tomar conhecimento se você não começasse com essa pesquisa, né? Por isso que é tão importante a gente estar nesse cenário internacional, não é, doutor? Olha, é engraçado. Tem coisas que, quando a gente não conhece, a gente não valoriza. Depois que você começa a conhecer, começa a conviver, isso te modifica muito. Modifica a tua maneira, inclusive, de enxergar a própria profissão. No cenário internacional, a gente tem contato com pessoas de uma seriedade tão grande e tão incomum aqui no Brasil, que isso nos inspira muito. Não que aqui no Brasil não tenham pessoas cegas, tem muitas pessoas cegas, mas você
encontra pessoas que sintonizam exatamente com aquilo que você espera de um profissional em determinado segmento. O europeu, o norte-americano, eles têm o hábito de fazer as coisas, inclusive pesquisa, com muita responsabilidade. Eles têm métodos, eles seguem disciplinas, e essa sistematização acaba sendo muito útil no nosso progresso como pesquisador. Eu acho que uma coisa muito importante que tem atualmente essa Ciência Sem Fronteira é a oportunidade dos universitários visitarem centros de excelência e trazer, e volta, não tem, a cabeça que cresce nunca mais volta ao tamanho original. Então, eles voltam de uma maneira a influenciar o entorno deles, na universidade, na sociedade. Eu acho que uma das grandes saídas que tem para o mundo, não apenas para o Brasil, é realmente através da pesquisa. Isso está provado. A pesquisa no Brasil ainda, já virou jargão falar que a pesquisa engatinha, mas um dos aspectos que caracteriza isso é que as pessoas não veem na pesquisa a possibilidade de retorno financeiro, como instituições no exterior. Você, com uma patente, se essa patente é viabilizada no mercado, você tem uma outra fonte de renda. E você está com 6 patentes, é isso? Até esse momento, sim. Como que faz para trabalhar uma patente? Você tem 2 que estão em tese de doutorado, por exemplo, na USP, que podem entrar como tese de doutorado. Como que se trabalha isso no Brasil? Não, essas 2 já foram defendidas. Já foram defendidas. Já foram então, defendidas. Já estão aí, né? Já estão no mercado, prontas. Inclusive já estão no INPI, né, que é Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então já estão registradas, já estão... Inclusive uma delas vai ter progressão no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, para seguir no processo de pesquisa em pós-doutorado. E o que isso muda aqui no Brasil? Ter uma patente e você está estudando isso tão a fundo? Eu acho que isso é fonte de renda, porque hoje em dia a internacionalização do conhecimento é um fato. Então você percebe que o teu conhecimento vai para o YouTube. Perguntaram da música onde ia pegar, está no YouTube. Então, quer dizer, está numa biblioteca internacional. E o que você sabe, o que você produz, o que você publica, vai direto para uma biblioteca internacional. Então, no momento que você descobre uma maneira de prender as folhas, você cria o clips, sabe? Isso pode render até o prêmio Nobel, como dizem que rendeu. Então, são coisas, e é um prazer totalmente novo, é o prazer da criação. É o prazer da criação, é o prazer da solução em larga escala. Particularmente nesse meu segmento, eu vejo não apenas o benefício na área da saúde, a redução da margem de erro, quer dizer, me sinto em paz sabendo que dá para salvar vidas dessa maneira, mas tem um outro lado que me chama mais atenção. À medida que as pessoas vão tendo mais acesso à internet, as televisões trazem uma carga cultural maior, as pessoas se tornam mais cultas e passam a se tornar mais exigentes. Hoje os profissionais têm que seguir normas mais rígidas, tem trilhos. E tem aí por trás disso, inclusive em todos os segmentos, a questão da responsabilidade civil. Quero parar nesse ponto da responsabilidade civil, para depois do intervalo, no terceiro bloco, infelizmente o nosso último bloco aqui com o Dr. Marcos Sleman Molina, para a gente falar um pouquinho da nossa responsabilidade com o nosso coração. Como é que anda o nosso coração, hein? Depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Dr. Marcos Sleman Molina e agora falando um pouco mais sobre o nosso dia a dia. Há quantas anda o nosso coração, doutor? Você que cuida de tantos coraçõezinhos, desde criança até os idosos, como é que a gente está cuidando do nosso coração hoje? Alimentação saudável ou não? A gente vive agora com colesterol alto, com esse negócio de gordura no coração, gordura não sei aonde. E me conta, né? Como é que a gente faz para a gente cuidar do nosso coração? O brasileiro cuida bem do coração? Não. Não cuida? Não cuida.
Não Por que não cuida? A obesidade está aumentando. A gente come demais, não é? Não apenas entre os adultos, mas entre as crianças e adolescentes. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo e merece uma atenção muito maior do que é dada pelo brasileiro. Mas, como eu disse, a correção cultural vai trazer grandes resultados, inclusive na prevenção de doenças graves, como o infarto, as doenças cerebrovasculares, as doenças infecto-contagiosas, a AIDS, o câncer, que são as 5 principais causas de morte no mundo. Então, à medida que a condição social e econômica do brasileiro progride, ele tem mais acesso à cultura e não tem remédio melhor para a pessoa ter prevenção do que a cultura. O problema é o seguinte, as pessoas encontram muitas vezes no alimento o seu pseudo-remédio para a ansiedade, a sua fuga. Então, ou na bebida. E a vida hoje está uma vida, pinga, né? Uma vida muito intensa. Dizer que a gente hoje leva uma vida com a mesma intensidade de 50, 100 anos atrás, não. Eu não acho que hoje a vida seja mais estressante. Não acho que seja mais estressante. Mas eu acho que ela é mais intensa. O tempo que dura o estresse talvez seja maior do que seria antes. Eu acho que a parte cardiovascular tem pago essa conta em grande parte dos casos. Não seria assim, se não fosse assim, não teria morrido ano passado 18 milhões de pessoas por infarto. Então, o brasileiro, ele tem comido pouca fruta, pouca verdura, é a terra da fruta e da verdura, assim como também a terra do feijão, e estamos importando feijão. E estamos comendo muita guloseima, muito fast food, e isso está aumentando a concentração de gordura no sangue, está aumentando os índices de açúcar no sangue, o volume de diabéticos tem aumentado, acompanha esse aumento da obesidade, e isso não começa, volto a dizer, não começa na fase de adulto. Isso me trouxe a pesquisa também, pelo fato de ter que estudar, o meu substrato de trabalho ser a criança, eu já começo a ver as alterações ligadas à aterosclerose desde a infância. Há um trabalho famoso que fizeram no Instituto Médico Legal com crianças que morreram por causas violentas aos 3 anos de idade. Elas já apresentavam placas de calcificação na aorta. Então tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde recomenda, a partir de agora, que você faça a aferição da pressão arterial desde os 3 anos de idade. A dosagem do colesterol, do triglicérides, da glicemia, tudo isso tem que ser feito antes dos 10 anos de idade. Então tudo isso vai refletir mais adiante, não apenas na longevidade, mas também na qualidade de vida das pessoas. A classe média hoje está conseguindo ter acesso a um volume maior de produtos alimentares e nem sempre opta pelos produtos alimentares mais saudáveis. Então, isso é um processo, os médicos têm se esforçado em orientar, os nutricionistas também. A mídia, a gente vê hoje, talvez o assunto mais falado em termos de saúde em toda a grande mídia é justamente a parte cardiovascular. Há um apelo constante sobre a boa qualidade dos alimentos. Então, ainda não estamos no ponto que deveríamos estar, mas já começamos a tomar providências muito grandes. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, através de suas campanhas, tem orientado não apenas médicos, mas também população. Então hoje, através da internet, através da televisão, através do rádio, o rádio é uma ferramenta, eu diria que talvez de todas a mais importante é talvez o rádio. Então as pessoas ouvem demais, principalmente as mais necessitadas do tratamento cardíaco, são justamente as que têm proporcionalmente talvez mais acesso ao rádio, né? Nem sempre aqueles que se utilizam tanto da internet são os que mais precisam do cardiologista. Então eu acho que a coisa tende a melhorar a médio prazo. E a orientação para a gente cuidar do coração? É alimentação saudável, exercício físico monitorado, claro que não adianta sair por aí correndo, não é verdade?
e também tentar ter uma vida com menos estresse, é isso? Essa é a fórmula que os médicos falam tanto? Olha, sim, é a fórmula que vai. Essa vida com menos estresse eu não acredito, particularmente. Porque a vida não fica com menos estresse. particularmente, a minha vida não diminuiu a quantidade de estresse. Só aumentou. E eu vejo a vida dos meus pacientes também é a mesma coisa. A tendência, à medida que os anos passam. Tem um ditado, por regrinha de 3, que é filho criado, trabalho dobrado. À medida que o tempo vai passando para nós, o trabalho é dobrado para tudo. Então, eu acho que o que temos que mudar com relação ao estresse é a maneira como reagimos ao estresse. Como a gente encara isso? Nós temos velhos vícios que nos levam a uma condição física pior e, diante dessa rotina cada vez maior de estresse, essa condição física pior reage cada vez pior. Então o que temos que fazer é mudar rotinas nossas, mudar atitudes, vícios antigos, justamente no afã de botar o organismo numa condição de reagir bem, inclusive ao envelhecimento. E curtir melhor a vida também é bom? É fundamental. Então tá aí. Dr. Marcos Sleiman Molina, meu entrevistado de hoje, que nós vamos agora para o Jogo Rápido. Um ídolo do Dr. Marcos Sleiman Molina. Gandhi. Livro de cabeceira? Nosso Lar. Você é espírita? Sou espírita. Por que escolheu o espiritismo? Vai explicar algumas coisas? Eu acho que foi o que explicou melhor para mim, mas eu acho que religião tem que ser como roupa, é aquela que te veste melhor. Se a pessoa se sente melhor com outro tipo de religião, o importante é ter fé em Deus e praticar o bem. Bacana. Filme? Poderoso Chefão. Uma frase marcante do doutor. Tem uma frase? Posso falar do jeito que eu quiser na televisão? Pode, se não for pornô, pode, né? Eu acho que uma frase importante... Ai, meu Deus, essa aqui eu acho que não pode não, doutora. Melhor mudar essa frase. Eu acho que vão censurar a gente, doutora. Acho que vão fazer um pi. Eu acho que se pessoa ruim voasse, nós não viríamos a luz do sol, sabe? Mas essa pessoa ruim era outro nome, que ele ia falar, mas não pode falar, tá bom? Um exemplo de vida. Eu acho que as pessoas que lutam, as pessoas que acreditam em seus sonhos e lutam sem tentar subir nas costas dos outros, lutam de maneira ética, sem derrubar ninguém, lutam de maneira feliz e de maneira a poder ajudar, inclusive, outras pessoas a realizarem seus sonhos. Bacana. Um hobby? Hobby? Olha, eu gosto muito de videogame. Gosta? Muito. Bacana. Joga com seus filhos, não? Muito. Você tem 4 filhos? 4. E tem também genros filho, né? aí. Não, se eu pudesse, teria até mais. Eu gosto. E a sua esposa também é uma estudiosa? Muito. A Alessandra é também doutora pela USP, ela tem mestrado pela USP, especialização pela Escola Paulista de Medicina. Bacana. Eu diria que ela está para fisioterapia mais do que eu estou para medicina. Ela está no nível mais alto do que eu estou na medicina. Está convidada para ver o programa. Cor preferida do doutor? Azul. Dia ou noite? Dia e noite. O que você faz nas horas vagas? Eu leio muito, eu gosto muito de ler, gosto muito de jogar videogame, adoro, sabe? E tenho sempre um filho... Você joga o quê? Joga de que jogo? Eu gosto muito de jogos assim, na primeira pessoa. Tem um que eu sou viciado que chama Call of Duty. É um jogo de guerra. Nossa, Maria. Pula. Você é bom em... auscultar. Eu acho que em videogame. Não é auscultar? Olha isso, em vez de falar auscultar, o médico cardiologista, eu sou bom em videogame. Não pode, doutor. Tem que falar, sou bom em auscultar. Eu acho que eu sou melhor em videogame do que em auscultar. Você é péssimo em quê? Diplomacia. Você é meio secão. Eu tenho um problema sério com relação a quem eu gosto e quem eu não gosto. Quem eu gosto pra valer. Quem eu não gosto é complicado. Então, você não faz aquele meio... Eu não tenho o dom da política. Entendi. Você não ia ser político nunca? Quero crer que não. Creio que não também, doutor. Lembrança da infância? Meus avós e tios. O esporte? Caminhar.
Caminhar é bom para o coração? Ótimo, ótimo. O que você mais curte na internet, doutor? É o que eu falei na matéria. Eu me sirvo muito da internet. Eu acho uma bênção viver nessa época, porque você tem acesso a todas as informações. Eu, como profissional, eu tenho tudo. E o não médico leigo também tem acesso às mesmas informações. Então, hoje, o conhecer a saúde é quase que um dever de todos, não apenas dos médicos. Ao contrário do que coloca o folclore, né? O cybercondríaco, aquele paciente que antes passa no Google antes de ir na sua consulta. Eu acho que eu estou com isso, não é assim? Eu acho que isso valoriza, inclusive, o bom trabalho do profissional. Bacana. Uma pessoa que chega já com um prévio conhecimento e se sente bem assistida, ela valoriza o profissional que atendeu. Doutor, um lugar que você escolha? Santos. Adoro Santos. Você gosta de Santos? Muito. Um sonho? Tem um sonho? Eu acho que meus sonhos eu fui realizando. Meu sonho hoje é ver meus filhos bem formados, saúde a todos aqueles que eu amo, sabe? E aqueles que eu não amo também, a quem eu puder promover a saúde. Eu acho que eu evito colocar alvos muito elevados. Mas pé no chão. Eu não tenho nenhuma pretensão além daquelas que eu já atuo. Eu gostaria, eu diria que como sonho, seria aproveitar melhor aquilo que hoje eu tenho nas mãos. Bacana. Então, o crescimento dos meus filhos, que eu acho que está sendo muito rápido, a profissão que eu tenho, a condição de professor. Então, tentar aproveitar o máximo possível, porque eu acho a vida muito breve. O que você não suporta nos outros? A maldade. Medo de quê? Injeção. Injeção, doutor? Não pode. Injeção. O médico não pode ter medo de injeção, doutor. Não pode. Suporta injeção. Tem mania? Mania? Eu acho que não. Não me lembro de nenhuma mania. Médico é cheio de mania, não é não? Lavar muito a mão? Não tem. Não? Não tem. Mensagem para os nossos telespectadores internautas. Eu acho que a mensagem mais importante que eu poderia transmitir no momento dessa é que as pessoas fiquem muito atentas, porque este momento é um momento em que a medicina está colaborando muito com o avanço, não apenas da quantidade de vida, mas da qualidade de vida. As pessoas têm hoje expectativa de 3 dígitos de vida. Então, os que vão se beneficiar desse tipo de avanço na área da saúde são aqueles mais antenados, aqueles que se instruem melhor, os que leem melhor, os que frequentam melhores serviços médicos. A pessoa tem que procurar profissionais bem atualizados, profissionais que frequentem congressos, profissionais que estudem. Bacana. Eu tive um prazer muito grande de ver agora em São Francisco, mês passado, no último encontro do Colégio Americano de Cardiologia, eu vi o Dr. Carlos Kodama, o Dr. Manuel Leitão Neto lá, sabe, Então são médicos preocupados com o seu aprimoramento. Então temos que consagrar profissionais que fazem esse tipo, inclusive, de investimento, esse tipo de gasto, que buscam a melhor medicina. Bacana. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui na TV Mogi News. Sou eu quem agradece a oportunidade. Dire Straits, para fechar o programa, bem eclético, o doutor é bem eclético, viu, gente? Falou que de vários tipos de música, Sultans of Swing, para fechar o programa de hoje. Obrigada, viu? Muito obrigado. Mais sucesso nas suas pesquisas. Obrigado. Obrigada e cuide bem do seu coração. Você está cuidando do seu coração? Espero que sim. E agradeço muito você ter estado comigo até agora aqui no programa Frente a Frente. Um beijo e até o próximo programa. Até lá!